Vigiai. Amém, irmãos? Pode sentar em nome de Jesus. Como acontece com todo estudo, tem que ter a leitura da Bíblia, né? E hoje eu fiz a leitura aqui de Mateus capítulo 25, que também dá uma alusão à vinda do noivo, não é verdade? Só para a gente não ficar sem falar do texto, quando nós estudamos Mateus capítulo 25, a gente vai aprender uma coisa. O quê? Que a ênfase do texto não está na noiva, mas sim no noivo, né? Tanto é que não fala da noiva, fala mais do noivo. Por que a ênfase é do noivo? Porque quando Jesus fala do arrebatamento ou da volta do Filho do Homem, é muito comum Jesus usar aí nas suas parábolas coisas da própria cultura do seu povo, não é verdade? E quando se trata de um casamento, quando você estuda a cultura judaica, você vai aprender que na cultura judaica não é o noivo que sai atrás de menina, como hoje, né? Às vezes até as meninas vão uma desesperada atrás. Na realidade, é o pai da noiva que faz o contrato de casamento. A única coisa que o noivo faz é ir lá e pagar o dote. E acabou. E ele vai para sua casa, a noiva fica na casa dela, não é isso? Só que na cultura judaica, o status de noiva é comparado ao status de casada. A única diferença é que o casamento ainda não foi o quê? Não foi o quê? Concretizado. Consumado. Mas ela já tem o status de casada, né? E outra coisa, quem dá a ordem para o noivo buscar a noiva é o pai. Amém? Então o noivo fica na sua casa e quando ele menos espera, é o pai que diz: está na hora, vamos pegar a sua noiva e consumar o casamento. Aleluia. Glória a Deus. Não é diferente dos dias atuais. Aleluia. Quem é que vai dar ordem por Jesus buscar a noiva? O Pai. É o Pai. Amém? E qual é a função da noiva? Se adornar. A isso, se adornar, está Parada. Existe Lucas no nosso meio. Existe Nécia no nosso meio. Mas existe Prudente também. Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que ambas dormiram, tosquenejaram, ou seja, cansaço, fadiga e sono, todos vamos ter. Ou seja, aquilo que compete à nossa natureza, todos nós vamos passar, mas a prudência é algo que vai te diferenciar. Aleluia. Porque a Bíblia diz que as prudentes levaram azeite, as loucas não. O que fala de azeite? Vigilância, prudência, prontidão, está preparado. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando o pai dava ordem, é hoje que será a consumação do casamento. Pastor, por que ele vai chegar à noite? Por que ele vai chegar à noite? Por causa de um detalhe. Quando o pai, pastor Reginaldo, dizia que era aquele dia, antes dele buscar a noiva, ele fazia uma festa com os seus amigos. Aleluia. Os jovens da sua mocidade. Aí passava o dia, né? Despedida de solteiro, como a gente conhece hoje, né? Glória a Deus. Só que tem um porém. Na cidade aonde havia uma noiva, todo mundo sabia, porque no casamento todo mundo participava da cidade ou da aldeia, né? E toda a cidade tinha um sentinela. Ronaldo, toda a cidade, prefeito Ronaldo, tinha um sentinela. E o sentinela ficava atento. Por quê? Porque quando o noivo vinha com lamparinas também, vinha com tamborim, uma festa. E de longe o sentinela via e já gritava, era o arauto da cidade: aí vem o noivo. Glória a Deus, aleluia. É tão gostoso, né? Como é que a cultura
cultura judaica acopla, né? Na verdade bíblica, né? Aí todo mundo sabia que ele estava vindo, porque o arauto dava o alarme, o sentinela. Aí vem o noivo. Só que na hora que grita, não adianta se preparar. O preparo vem agora. Aleluia. O arauto da igreja se chama Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando o arauto falar, é agora, não adianta comprar azeite. Eu que azeite não se compra. É lógico que ali faz alusão a um comércio. Ninguém vai comprar azeite de noite. Nem na loja de conveniência naquela época tinha. Aleluia. Unção não se divide, unção não se compartilha, unção não se divide, unção é coisa íntima com você e Deus. Então Glória quem está a Deus. preparado está, quem não está, me desculpa, mas eu estou preparado. Quem está preparado? Glória a Deus, aleluia. Louvado Aleluia. seja o teu nome. Então fica atento, a qualquer hora vai sobre um prato, aí vem o noivo. Oh glória, aleluia, o maior casamento do século. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom, isso aí é o resumo básico do que é Mateus capítulo 25. Eu já até falei aqui das 4 características de um pai judeu, ou responsável do pai judeu, que está dentro disso aí, né? Primeiro, ensinar a lei. Segundo, dar uma profissão. Terceiro, arrumar uma noiva. E quarto, deixar uma herança. Isso é a 4 responsabilidades de um pai judeu. Amém? Bom, voltando aqui para o nosso telão, né? Nós estamos falando do arrebatamento da igreja, começamos semana passada, né? Sobre esse lindo evento a qual nós aguardamos, né? Que é o arrebatamento. E nós falamos essas 3 palavrinhas abençoadas no grego, tá bom, irmãos? No grego, eu vou até botar o óculos, enquanto você não tem problema, eu tenho, né? Tá lá, parúzia, né? No latim é raptus, e no português arrancar, tomar de surpresa. Se você for começar a estudar todas essas 3 palavras, ela dá uma ênfase de uma coisa totalmente rápida, uma coisa que vai ser de forma instantânea. Não tem uns engraçadinhos no nosso meio que falam, não, quando você for arrebatado eu seguro no teu pé. Não tem uns engraçadinhos assim? Hã? Não, quando vê que você for arrebatado, eu te seguro. Vai, tenta. Aleluia. Primeiro que no céu não entra bagagem. Eita. Amém? Tinha uns corinhos aí na década de 70, 80 que falavam assim, né? Lá, bagagem lá não entra. Nem me lembro, essa parte eu não esqueci não, né? Lá, bagagem lá não entra. Irmãos, o arrebatamento vai ser tão rápido, missionários, que quando acontecer, eu até falo muito aqui no seminário, tem uns pregadores aí, embora eles pararam com isso, né? Parece que agora voltaram a estudar, largar esse bobão, né? Não, quem vai ver a igreja subir? Aí, pô, eu não vou ver não, eu vou. Mas querido, só vai ver quem vai. É verdade, eles faziam o povo pecar com perguntas idiotas. Porque quem fica não vai ver, só vai sentir a falta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por que eu pago o preço? Por que eu coloco em cima de mim uma responsabilidade? Por que eu oro? Por que eu jejuo? Por que eu vou para o monte? Por que eu sou apaixonado pela palavra? Por que eu tenho uma vida única com uma mulher só o tempo todo? Porque Deus me deu. Por que eu faço tudo isso, irmão? Porque eu espero ser arrebatado. E você? Aleluia. Aleluia. Vale a pena, pastor, mas o mundo é bom. Mas o melhor está no céu. E outra coisa, eu já falei que nós somos composto de corpo, alma e espírito. E tem algo dentro de mim, dentro de você, que não é da terra, do céu. Glória a Deus, aleluia. Que é o espírito. É o espírito. O espírito é do céu. Então, irmãos, temos que dar vazão ao espírito. Orar, jejuar, ser fiel. Luta na carne a gente vai ter, irmão. Tribulação vai ter. Ninguém é mais santarrão do que ninguém, não. Nós temos que tomar cuidado. E a carne é terrível. Eu já falei aqui que o mundo não é bom, não é ruim não, o mundo é bom. Não é bom? Praia, Maracanã, futebol,
a loura gelada, né? Não é ruim não, só não presta para a carne, para o espírito. Para a carne é bom. Então a gente tem que fazer o quê, irmãos? O que a Bíblia diz? Negligenciar a nós mesmos, mortificar a carne. Arrebatamento é coisa séria. Uma vez eu estava numa igreja e uma irmã falou para mim: pastor, você acha mesmo que Jesus vai voltar? Meu Deus. Eu olhei para a cara dela assim, quase que eu falei: mas você está fazendo na igreja, irmão? Que a Bíblia diz que a gente não crê nisso, nós somos mais miseráveis que qualquer homem. Se eu estou aqui passando prova com a minha esposa aqui na obra espiritual, com o adversário nos atacando, né filha? A luta tremenda, filho fora da igreja, fica chorando, programa. Irmãos, por que a gente passa por tudo isso? Por que você passa por tudo isso? Porque você crê que Jesus vai voltar. A nossa parte a gente faz. Tenta até trazer mais gente para o lado de cá, mas se a pessoa não quer, fazer o quê? Faz a sua parte, irmão. E outra coisa, a salvação é individual. Já estão vendendo terreno na Lua e em Marte. Eu quero ver vender terreno no céu. Ué, estão ou não estão? Né? Estão se pagando, para eles amaram, milhões para ir em Marte, na Lua. Teve esse dia aí uma cantora que foi, né? Fez uma viagem, acho que é PR, não sei o que, essa matéria até no Brasil ela já. Pagou um dinheirão para fazer uma viagem aí. Estou feliz da vida. Eu quero ir para o céu, eu quero ser arrebatado. Meu. Pastor, quando vai abrir lá a venda de lote mate, você vai qualquer um lote mate? Não, meu lugar no céu já está preparado. Eu creio assim. Aleluia. Olha lá, meu DJ, hoje é meu DJ. Aleluia. Então, nós falamos sobre isso aqui, vou ser bem rápido. O arrebatamento antes, que é o pré, né? A igreja é arrebatada antes da grande tribulação, arrebatamento durante, que é o meso, a tribulação são 7 anos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, e há quem diga, né? Há quem diga que a gente vai passar os primeiros anos e ser arrebatado antes do outro, que é o pior, entendeu? Eu já falei para vocês que eu não aceito isso, eu aceito que nós vamos passar no princípio das dores. Primeiro que o anticristo vai estar aqui. Eu não nasci de novo para ver o anticristo. Eu nasci para ver a glória de Deus. Aleluia. Agora quem quiser ficar aí, o problema é teu. Tá bom? Se você quiser ficar aí, tiver contato com ele, fala para ele a mesma palavra lá do Barroso. Perdeu, mané. Entendeu? E o outro arrebatamento depois, que é o pós. A igreja será arrebatada após a grande tribulação. Irmãos, não assim vai ficar ali na primeira, vai ficar na segunda parte? Imagine. O quê? Irmão, tu acha que as pessoas vão aguentar? Exatamente, diaconisa Eliane. Tem gente rejeitando agora, não está aguentando luta. Irmão, vocês sabem que eu não levo um recado para casa, eu vou logo na verdade logo. Está cheio de banana no nosso meio. Está cheio de moleira. Qualquer lutinha, larga o cartão. Qualquer lutinha, entrega a carne. Qualquer lutinha, vou sair da igreja. Ainda quer ficar aí na hora do anticristo? Se tu é frouxo agora, vai ser o que depois? Tá rindo, mãe? Mas é verdade, irmãos. Um montão de banana no nosso meio. Qualquer coisinha, eu vou sair da igreja. Tá, fica aí. Dá um beijo na mão do anticristo por mim. Beija na mão dele e fala: você viu, o pastor já está no céu, mandou beijar tua mão aqui. Ainda fala para ele: bobão, perdeu. Irmãos, há um arrebatamento te esperando. Glória a Deus. Aprenda uma coisa: o Espírito Santo está agindo agora. Pastor, por que nós não vamos ficar na grande tribulação? Por que nós vamos ser arrebatados antes? Porque Jesus falou que o anticristo ele só não aparece porque tem um na terra que impede o aparecimento dele. E quem é que impede o arrebatamento dele? A igreja. A igreja. Por que a igreja impede? Porque nós estamos na dispensação de quem? Do Espírito. Da graça. A dispensação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o quê? Recebereis o quê? Virtude. A virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunha. A palavra testemunhar vem do grego, que quer dizer, sabe o que quer dizer? É testificar mesmo com o corpo dolorido ou sofredor, mas
vai te dar graça para você testificar. Glória a Deus, aleluia. A palavra testemunhar, irmão, ela vai denotar sofrimento, perseguição. Tem gente que não sabe. Só que quem vem primeiro antes da palavra testemunhar? Virtude. Virtude. Ângelo, a palavra virtude no português, como é que ela é traduzida? Não sabe? Pastor Reginaldo? Irmã Eliane? Eliane 1, Eliane 2. Cida? Missionária Cida? Manglória? Zé Mário sabe? Zé Mário? Qualidades que você não tem. Não, do grego por português, como é que ela é traduzida? São 3 palavrinhas. Essa mulher é 10. Fala para mim, filho. Dínamo, dinâmico e dinamite. Vem do grego dunamis. Você sabia, Zé Mário, você esqueceu. Uma vez você falou aqui na escola dominical. Dínamo, pastor João, dinâmico e dinamite. Então a palavra em grego é dunamis. É traduzido por português dínamo, dinâmico e dinamite. Então vamos lá. O que é, pastor Reginaldo, um dínamo? Fala para mim, você que tem carro e mexe em tudo. É um gerador de energia. Então recebereis o que? A virtude do Espírito Santo. Um dínamo. O que é isso? Na sua fraqueza, ele vai gerar energia para você passar por cima. Você não vai parar. O que é uma coisa dinâmica? Que se movimenta. Uma coisa que se movimenta constantemente. Então, querido, teu adversário pode até tentar, mas tu é templo do Espírito Santo. Ninguém vai te parar. E o que é dinamite? Explosivo. É aquilo que explode. Deus te escolheu para desfazer as obras do diabo. Explode mesmo. Então, querido, Deus nos deu algo para a gente passar pelos princípios das dores e ser arrebatado. Então vem do grego dunamis, você que está anotando, que traduzido para o português é dínamo, dinâmico e dinamite. Então sabe o que eu aprendo com isso, missionário Luciano? Só é mole quem quer. Só é mole quem quer. Só é vitimismo, só pratica vitimismo quem quer. O que é vitimismo? Eu não posso. Eu não aguento. Ninguém me ajuda. Mas ninguém me entende. Ninguém me visita. Ninguém me dá mão. Vai ser frouxo assim no inferno. Olha para o céu. Tem alguém que vai voltar para te arrebatar. Aleluia. Ou melhor ainda, olha para a cruz, missionária Edneia. A cruz está vazia ou tem alguém lá ainda? Missionária Edneia, a cruz está vazia ou tem alguém lá ainda? A cruz está o quê? Então, se a cruz está vazia, ele venceu a morte e ressuscitou. Aleluia. Então, eu vou perseverar na presença dele. Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmão, quando você conhece a verdade, você vê que tem muita gente que está fora do contexto. Fora do contexto. Hein, bispo? Pode falar. A palavra em Apocalipse fala que enquanto aos tímidos, os covardes, Isso! não herdarão. Não herdarão. É verdade. Lembra que eu falei aqui com um renomado pastor amigo meu, que era presidente de uma grande igreja, ele falava, pastor Robson, tem gente que só vai entrar no céu e leva de carrinho de mão. O cara é ruim mesmo. Todo dia tem que dar uma palavra, todo dia tem que mandar. Aí acontece que numa dessas que você traz ele dá glória e vai ser arrebatado. É por aí. Mas se ele for arrebatado e ele estiver em casa lá com esse vitimismo de frouxo, não vai. Irmãos, imagine se os apóstolos fossem esses vitimismos. Pedro, Tiago, João, hein? Se os pais da igreja tivessem feito isso, se os nossos reformadores tivessem passado por isso. Só que hoje a igreja aumentou, tem tudo quanto é tipo de gosto e tipo de igreja, e o povo está mais mole. Tanto é que tu apertar aqui, o cara foge para lá. Aí tu aperta lá, o cara foge para cá. Por quê? Eu não quero um evangelho que me aperte, eu quero prosperidade. Amém? Não quero nada de pecado, eu quero chave de carro, chave de casa, chave de que mais? Fala para mim. Chave da vida financeira. Tem gente que vem para a igreja para ver se tem marido, se tem mulher. Mas é bíblico também, né, bispo? Porque a palavra de Deus fala
que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. Amor significa não desamparar, não desistir, né? O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Passa mais uma aí, amigo. Já passei. Ah, já? Já. Então vamos lá. Tá? Então a nossa escatologia cristã é o pré-milenismo dispensacionalista ou futurismo. O que é isso? Divide a história da igreja em dispensações, né? Daqui a pouco eu vou falar das dispensações. Segundo, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A igreja será arrebatada antes de quê? Tribulação. Da grande tribulação. Mas pastor, eu queria tanto ficar aí, então vai lá CTJ, vai ser adventista. Vocês estão esperando isso aí, né? Deus me livre. Né? Terceiro, o milênio será estabelecido na terra após a grande tribulação, que é na batalha do Armagedon. Então a nossa crença é essa aí, irmãos. Primeiro, vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Volto a falar novamente, Deus ser injusto, irmã Luana, deixa a gente na grande tribulação. Por quê? Porque o maior sacrifício Jesus fez na cruz do Calvário. E só o fato da gente rejeitar o mundo, a sua concupiscência, e aceitar Jesus e sofrer por ele, você já é merecedor de um céu. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Você já é merecedor de um céu. Paga preço, né? Se preserva, não se contamina, né? Podia estar aí, ó, a lavantê, mas não. Eu almejo o céu. Eu tenho um dom. Eu fui selado para o arrebatamento. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. Eu fico olhando esses modismos do mundo atual. Estão acabando com o casamento, irmã Eliette. Os pais dão os conselhos jovens a se prostituir. Casamento é coisa do passado, né? A mídia promove um mundo totalmente histérico. Nós somos considerados ultrapassados nesse mundo. Tem até algumas igrejas que combatem a gente, diz que não é isso, né? Acha que pode pular carnaval, igual no carnaval, na Marquês de Sapucaí, um pastor e uma pastora, foi entrevistar, mas você não são evangélicos? Mas isso é uma expressão de amor, que o nosso filho é presidente da escola. Ou seja, negaram a Jesus, vão para o inferno por causa do filho. Falei, que isso, irmão? Amar é uma coisa, compactuar com o pecado é outra. Então tem tanta coisa acontecendo, né? Agora inventar esse tal de bebê, não esse bebê agora? Bebê, e agora foram numa igreja apresentado. Se aparecer que eu vou quebrar na tua cabeça. Não dá para quebrar nada de burrada. Então eu mato a pessoa. Pelo amor de Deus, irmão. Né? Hoje eu estava vendo na internet um vídeo que esse negócio de mulher robô diz que aumentou. Diz que o Brasil também está cheio de encomenda, irmão. Os homens não querem mais mulher verdadeira, não, quer mulher robô. Misericórdia. Está tudo agora que irmãos estão querendo acabar com a imagem e semelhança de Deus. O casamento de mulher com mulher no Brasil aumentou 4,9% em 2024. Ou seja, as mulheres não querem mais homens, só quer mulher. E os homens não querem mulher, estão virando, sei lá, pastor, o que é isso? Jesus mesmo falou que naquele grande dia serão como o dia de Noé, não se casam, se dão em casamento, compra, e será também como os dias de Sodoma e Gomorra. Mas Deus me chamou e te chamou para fazer a diferença. Aleluia. Eu sei que a tendência é piorar, eu não vou te enganar não, coisas piores vão acontecer, mas o Espírito Santo está aqui para te dar graça, me dá graça. A verdade nessa igreja não vai ser tapada, você vai ouvir a verdade, porque eu quero te encontrar lá no céu, eu quero te encontrar lá no céu. Quem quer me encontrar lá no céu aí, irmão? Tá bom? Aleluia, não abra a mão do céu, irmão. O mundo passa e a sua concupiscência, mas o que traz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Eu quero lá saber, irmão. Aleluia, quero lá saber. Eu
sei o meu amanhã, pastor Oswaldo, a gente pode mudar de hoje para amanhã, mas a minha oração hoje é que Deus me concede. Porque tem gente que hoje é uma bênção, amanhã é uma desgraça, vai ser verdade. de repente. Está difícil, irmão. Está difícil. Mas existe uma igreja dentro da igreja que não abre mão da verdade. Aleluia. Não estou falando nem do mundo, tá, Ronaldo? Estou falando uma igreja dentro da igreja. Porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. entrará no reino dos céus. Irmãos, se eu tivesse aceitado as propostas que eu recebi, missionário assim, eu já tinha comprado isso aqui. Já estava um pulso aqui, e outra coisa, com ardósia não, como é que é negócio caro? Porcelanato. Reginaldo estava trabalhando só pela igreja, ganhando bem. Estou falando sério, irmão. Pelas propostas que eu já recebi, era para mim estar bem. Só que tem um porém, a minha vida não é por proposta, é por fidelidade. Então eu prefiro pagar o preço, irmão. Aleluia. Mas o nome dele é glorificado na minha vida. Já jogaram na minha cara que eu sou pastor pobre porque eu quero. Já jogaram na minha cara, tu é pastor pobre porque você quer. Só que eu falei para ele, eu não sou pobre, eu sou rico da graça de Deus. Louvado seja o nome do E eu Senhor. quero morrer assim. Pode falar, meu pastor? Posso dar um testemunho? Pode? Breve. Eu fui procurado pela maçonaria também. Já fui procurado. Também porque entendeu que eu recebi esse convite? Eu fui procurado. E o que acontece? Já recebi 2 vezes. É por causa do dom do avivamento. Assim, eles procuram pastores pentecostais para poder frear o poder de Deus. É isso aí. E eles me dariam um lugar, falar para os irmãos, proposta. Eu estava na igreja pequena, lá em Uaí, um cara de maleta. Eles me davam um galpão, banda, me dava tudo, instrumentos, som, última geração, Bota o quadro aqui para mim. investimento, tá? Dinheiro à vontade, o que eu quisesse, a quantia que eu fizesse, mas eu teria que ir lá, não sei aonde, beijar a mão de um homem aí e me prostrar a ele. Na realidade, não é bem beijar não. Tá? Existem 3 ritos que mandam aqui no Brasil. Um é o rito brasileiro, que ele é novo. Tem o rito francês e o rito escocês. É lógico que existe mais de 7 ritos, são os que predominam aqui no Brasil. Tá bom? Você tem que ser convidado. Não, rejeitei, nem quis mais. Você tem que ser convidado. Não, isso aí é fato. Tá? Você é convidado. E quando você é convidado, aí tem um ritual que você tem que ir. Entendeu? Tem que fazer. Eu tenho um amigo que ele era um grande empresário. Irmãos, eu sou aquilo. Hoje, mais tem no nosso meio são pastores maçons. Isso aí é fato agora, tá cheio. Cada um, se eu quer quiser ir, quem quiser que seja, o problema é dele. Tá? Eu, praticamente, eu não vejo base bíblica para isso. Se os irmãos verem, cada um seu cada um, né? Mas não tem base bíblica. Primeiro que você tem que ser de uma religião. Entendeu? Independente se você serve a Buda, Maomé, Allan Kardec, Jesus Cristo, Muhammad, seja quem for, é o que eles querem. Só por aí já cai por terra. Pastor, quem é maçom vai para o inferno? Mano, só quem pode julgar é Deus. Eu estou falando que eu não vejo na Bíblia base bíblica para isso. Tá bom? Por que eu tenho esse cuidado agora? De repente pode ter um maçom aqui, eu não sei. Bom, a verdade é que a palavra de Deus fala que o santo não se mistura com o profano. Tá por aí. Se eles são, pelo que eu conheço de maçonaria, que há uma mistura de religiões internas lá, Porque eu falei, e pastor, dogmas diferentes. Eles têm Deus como grande arquiteto do universo. E outra coisa, eu não queria falar disso não, mas vamos lá. Já que você entrou, as 3 primeiras salas, vamos botar assim, é tranquilo. O problema é quando passa das 3 para cima. Porque quando você chega, geralmente é 33 degraus. Aí, degraus. 33 danos. Quando você chega a partir do 20 para lá, tem algumas coisas que são ocultismo, não pode sair aqui para fora. Entendeu? Não entra nem mulher. Embora agora tenha no Brasil uma ramificação, aliás no mundo, né? Tem uma ramificação de mulher maçônica, já tem essa moda já. Então, o que acontece? Eu vou falar para você, eu não creio que se eu for maçom vou para o céu. Não estou dizendo que vai para o inferno, estou falando de mim. Eu não creio, porque eu já trabalhei no meio dele. Eu já falei aqui que eu fui convidado a almoçar com eles e fui. Só que eles não falaram para mim que era. Primeiro me convidaram. Quando eu entrei no carro, eu não ia pular do carro, né, irmão?
quando eu entrei, chegaram para mim e falaram: pastor, o senhor conhece os rotarianos? Eu falei: conheço. É que a gente vai almoçar lá. Eu vou fazer o quê? Eu falei: amém, vamos embora. Irmão, foi bom que eu comi pra caramba, só coisa de primeiro. Não como picanha na minha casa, lá eu comi. Filha minha, só não comi caviar, que eu não gosto dessa porcaria. É muito considerado. Mas comi. No final eles perguntaram: o senhor gostou? Aí eu falei: não, gostei, legal. E aí, o que o senhor acha? Não, prefiro ficar de fora. Pronto, acabou. Não me chamaram mais. Essa foi a primeira vez que me chamaram. Então, gente, mas eu estou falando também, pastor, não é só da maçonaria, não. Até na área política também. Entendeu? Até na área política. Porque na área política você vai ganhar 10 mil, mas tem que devolver 5 por cada. E eu não aceito essas coisas. E eles não desistiram não. De vez em quando no Facebook, eles entram lá e ficam mandando letrinha. Já mudaram para mim também. Vamos lá. Irmãos, quer um conselho? Não abra mão de Jesus. Amém? Amém. Porque algumas coisas só visam o lado financeiro. Tu vai ser rico, milionário. Só que a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, fica com Jesus, irmão. Fica lá ganhando seu saláriozinho, seu arroz, feijão, galinha todo domingo. Quando Deus melhoria, bota lá um pernil, um peixinho de vez em quando, né? O cara passa gritando lá na rua: sardinha, 10 reais. Valeu, mas tem peixe lá em casa hoje. Mas é com a bênção de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Querido, eu peguei o quadro aqui porque aquilo ali eu sabia que não ia aparecer. Tá bom? São as dispensações, né? Deixa eu tirar aqui. As dispensações. Por que nós somos dispensacionalistas? Porque nós acreditamos em dispensações. O que é dispensação? Uma dispensação é o período probatório no qual Deus testa o homem quanto à sua obediência a quem? A Ele. Na realidade, tá? Todos os homens falharam nas dispensações. Todos. Então, como ali está muito pequeno, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, as dispensações. Tá? Alguém sabe me dizer qual é a primeira dispensação? Vou dar um exemplo. Adão e Eva no jardim do Éden. Vou dar uma cola. Dispensação da inocência. Quem falou Adão? Adão já é aliança. Tem aliança adâmica, abraâmica, tá? Não estou falando de aliança, estou falando de dispensação. Tá? Então a primeira dispensação, tá? É a dispensação da inocência. Tá? Inocência. A dispensação da inocência é aquela que Deus faz um homem e coloca no jardim do Éden. E ela vai da criação de Adão e Eva, né? Da criação de Adão até a sua queda. Até a sua queda. Então essa é a dispensação da inocência. Deus fez o homem para pecar? Não. Agora Deus testou ele. Deus colocou o que lá no jardim do Éden? 2 árvores. 2 árvores. Quais árvores eram, o missionário Edné? Quais árvores que Deus colocou lá no jardim do Éden? Que isso, cara? Quer te colar ela aí? Não. Ele não aguenta. Não ia passar para outro. Não entendi nada. Eu falo para a esposa, eu falo para você, viu? Então vamos lá. Quase que eu peguei. Quase, né? As árvores de quê? Do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. A missionária cita qual foi a árvore que Deus proibiu para o homem comer. Sabe por que eu faço isso, irmão? Para ver o quanto vocês precisam aprender. E eu não tenho pressa. Se Jesus deixar, eu fico 2 anos dando esse estudo, irmão. Não estou nem aí. O irmãozinho conhece. Eu pego 3 versículos, dou 4, 5 meses de estudo. Tu acha que com 81 slides nós vamos dar quanto tempo? Vamos lá. Qual foi a árvore que Deus falou para ele não comer? Fala para mim. Quieto. Mandréia, qual foi a árvore que Deus falou para o homem não comer, Mandréia? Já conhece a Andréia? Fala.
Errado. Gente, querida, a irmãzinha lá da Rio, né? Pastor Celso, está decepcionada com vocês. Está vendo, pastor André? É onde eu falo. Olha para cá. Não estou desmerecendo, entenda bem. Tem que aproveitar quando o pastor tem conhecimento. Vocês têm que aproveitar que é um pastor que sabe, está passando para vocês. Suga isso aí. Porque tem muito pastor que é só reteté. É labandaradá, visão, revelação. Mas vai lá de Bíblia, não tem nada. Tem que estar chamando gente de outra igreja para pregar, porque ele não sabe. Fica fácil de ser enganado, né? Fica fácil de ser enganado. Eu tenho os dons, irmãos. É que eu não dou vazão. Eu profetizo, eu tenho visão, eu tenho revelação. Mas a coisa mais rara que você vai ver é o ser usado aqui. Aliás, não sei nem qual foi a última vez que eu profetizei. Mas o senhor enterrou? Não. É porque eu me identifico muito aonde? Na palavra. Eu amo a palavra. E é isso que me preocupa. Coisas tão simples, coisas de escola dominical. Olha a dificuldade que nós estamos. Porque eu sou da igreja de vocês. Estamos tendo. Entendeu? Então qual foi a árvore que Deus mandou o homem não comer? Conhecimento do bem e do mal. Você falou da vida? Por que ele não precisava falar da vida? Porque já tem um nome, vida. Ele já tinha. Amém ou não amém? Amém. Está vendo como é que a gente precisa? Pode ligar o ventilador. Eu já estou aqui derretendo. Está frio? Eu só falo isso aqui, gente. Ó, vocês são bem-aventurados. Outra coisa, bispo Daniel Malafaia, saudoso bispo Daniel Malafaia, ele podia ser autoritário, ele podia ser aquele camarada individualista, mas quem ia terça-feira lá e não aprendia muito? É ou não é? A doutrina dele era fenomenal. Eu aprendi muito com aquele homem. A mente da palavra. Daniel Malafaia, que terça-feira lá o fogo caía, mas 1 hora de palavra. Isso que a igreja precisa. Aleluia. Amém? Amigos, um dia os dons vão cessar. O som é aqui. Agora, a palavra permanece para sempre. E conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade. O que é a verdade? Palavra. A palavra salva, a palavra cura, purifica, liberta, te santifica, te coloca de pé, te autentica e te leva para o céu. E Jesus Cristo é a palavra. Então vamos lá. Uma coisa tão simples e nós não aprendemos ou temos dificuldade de assimilar. Então a dispensação da inocência da criação de Adão até a sua queda. Deus não fez o homem para cair. Deus fez o homem para ficar lá e glorificar o nome dele. Só que Deus, ele colocou em nós um princípio. E Deus não quebra princípio. Que princípio é esse? O princípio do livre-arbítrio. Amém? Deus pega e fala, não coma dessa árvore. Ou seja, era só ele obedecer. Só que ele peca. Aí, ó, primeira dispensação, homem errou. Qual é a segunda dispensação? Zé Mário, qual é a segunda dispensação? O quarto sábado da consciência. Dispensação da consciência. Tá? Dispensação da consciência. Por quê? Porque o homem pecou. O próprio Deus fala, agora o homem é como um de nós sabendo certo e o errado. Aprenda uma coisa. Tem lugar e quando Jesus voltar, o evangelho talvez não chegue lá, mas vai ter arrebatamento lá? Vai. Ele fosse julgado por onde? Pela consciência. Porque a consciência ela te acusa o que é certo e o que é errado. É lógico que eu não posso balizar uma pessoa que conhece a palavra, pastor João, com alguém da consciência. Né? O índio, pela consciência, ele aprendeu o que é certo e o que é errado. Agora, quando nós temos conhecimento da palavra, é diferente. E quanto mais lhe é dado, mais será cobrado. Amém? Entendeu, amigo? Então, você e eu, nós já temos a verdade. Por isso que para a gente será mais cobrado. Entendeu? Fala isso aí, da consciência. Quer ver um exemplo? Uma criança. Criancinha de 2, 3 anos começa a andar dentro de casa. O que você fala? Não coloque a mão na tomada. Não coloque
perdão, isso é dispensação da consciência. Nós temos dentro de nós algo que nos ensina o que é certo e o que é errado. E ainda nos cobra, né? Isso é inerente à alma do ser humano. Fala. Ainda nos cobra com relação a ensinar certo. Aí daqueles que ensinam errado, um dos pequenininhos. Melhor é pegar uma pedra de moinho e jogar no... E se matar com uma pedra de moinho do que escandalizar um dos pequenininhos. Tá? De quando até quando é a dispensação da consciência? Da queda de Adão até onde? O dilúvio. Entendeu? O que vai acontecer nesse período? O homem é como um de nós, mas Deus continua lá. Adão pregando, só que o filho dele mata o outro. Olha só, irmão mata irmão. Outra coisa que vai acontecer, além de irmão matar irmão, teve um camarada que teve várias mulheres e ainda matou porque pisou no pé dele. Ou seja, a iniquidade ela começou a se expandir na face da terra. Tá? Ou seja, o pecado começou a crescer de uma forma tão grande que o homem não estava mais dando ouvido à sua consciência. Olha só. Aí o que Deus faz? O pecado do homem está fedendo nas minhas narinas. Sabe o que eu vou fazer? Vou acabar com o homem. Foi o jeito. Aí veio o dilúvio. Deus acabou com o pecado na sua totalidade? Não. Não. Por quê? Preservou uma família, uma glória. Ele preservou quem? Quantas pessoas tinham junto com Noé ao todo? Pode pegar. Não, acabei aqui. Ô Eliette, eu estou lhe dando autoridade delegada para quando eu fazer uma pergunta, tu tapa a mão dele. Tá bom? Aí, o que acontece? A terceira dispensação. Foram 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e esposa. Então, a terceira dispensação é chamada de governo humano. Tá bom? Ó, a dispensação do governo humano. Que vai do dilúvio até a chamada de Abraão. Tá bom? Então, a dispensação do governo humano, ela vai, tá? Do dilúvio até a chamada de quem? De Abraão. Entendeu, gente? Então, nesse período, o que vai acontecer? Deus salva uma família, acabou com o pecado do homem. Mas dentro de Noé ainda tinha o quê? A semente do pecado. Aí o que vai acontecer? O cara desce da arca, planta uma vinha, e qual é a primeira coisa que ele faz? Deixa claro. É o quê? Tomou todo. Aí o que acontece? Quando ele fica bêbado, né? Ou seja, um erro vai chamar o outro erro. Um abismo chama outro abismo. Ele vai encher a cara, fica no cão. O cão, né? Vê o pai lá, se gaba do pai. Quando fala para os irmãos vão lá de costa e cobra no dedo do pai. Quando ele acorda, o que ele faz? Ele amaldiçoa a cama. Olha aí. Coisa que era para dar tudo certo, já no início começou a dar tudo errado novamente. Porque o pecado não estava dentro da natureza humana. Deus só vai preparando as dispensações até chegar o momento certo. Amém ou amém? Né? Aí o que acontece? Vem a divisão das nações, aparece um camarada lá meio doido, que vai fazer lá a torre de Babel. Né? Deus vai lá e confunde o quê? As línguas. Entendeu? Deus vai confundir as línguas. Tá bom? Aí vem a outra dispensação. É lógico, gente, tem livro que diminui a dispensação, coloca as duas como uma só. Eu prefiro dividir mais assim. Aí entra a dispensação da patriarcal.
que também é chamado de família, tá bom? Patriarcal, né? Oi? Patriarcal, família também? Ou família, ela é chamada de família também, dispensação da família. Por quê? Começa com Abraão. Abraão é chamado em Gênesis capítulo 11, tá? E essa chamada é renovada em Gênesis capítulo 12, tá? Todo mundo prega que é chamada de Abraão no capítulo 12, mas não é, tá bom, gente? É porque tem um texto, um tema lá, no capítulo 12, que diz, Deus chama Abraão. Na realidade, Deus renova o chamado. Ele é chamado em Ur dos Caldeus. No capítulo 12 ele está em Arã, não está em Ur. Então a chamada dele é em Ur, capítulo 11. Tá bom? No capítulo 12 Deus renova a chamada. Só que todo mundo prega que a chamada dele é no capítulo 12, não é. Tá? Oi? Botar essa observação? Pô, tu está pedindo demais agora, cara. Sabe o que acontece? Eu vou explicar. Espera aí, vou explicar. Deixa eu pegar aqui. Vou explicar aqui. O que acontece? Se você abrir a Bíblia no livro de Gênesis, vai vir a genealogia. Aí vai mostrar o pai de Abraão e seus 3 irmãos. Tera, Naor, Arã e Abraão. Tá bom? Só que Arã, ele morre na terra de Canaã. Ou perdão, em Ur dos Caldeus. Tá bom? Então é Terá, pai de Abraão, capítulo 11, está lá. Terá, pai de Abraão, aí vem Abraão, Naor e Arã. Só que Arã morre em Ur dos Caldeus. Sabe qual é a dificuldade? É que ele tem um irmão por nome de Arã e depois ele vai para um lugar chamado Arã. Deu para entender? No capítulo 12 ele está em Arã. Está confirmando aí, o Ronaldo, não é isso? No 11, é isso mesmo, tá lá. Então, Deus chama Abraão. Só que Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus, ele vai com quem? Com seu pai Terá. Ele vai com Naor, que era o irmão dele, e ele, Arã, morre em Ur dos Caldeus. Só que Arã tinha 2 filhos. Quem eram os 2 filhos de Arã que morrem em Ur? Um era Ló e o outro era uma irmã. Eu esqueci o nome dela agora. Depois eu vou lembrar. Ele tinha uma irmã. E vão para Arã. Quando chega em Arã, quem é que vai morrer? O pai de Abraão, que era Tera, ou Terá. Ele morre. Quando ele morre, Abraão fica desanimado. Vai entrar no luto. É nessa hora que Deus aparece ele mais uma vez. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para onde eu vou lhe mostrar. E a Bíblia diz que ele pega sua esposa Sarai, que naquela época era Sarai, e leva Ló com ele. Aí você vai me perguntar, pastor, se ele levou Ló, por que ele não levou a irmã de Ló? Quem sabe por que ele não levou ela? Porque ela casou com o tio, que era Naor. Interessante, né? Porque naquele tempo podia. Então ela casou com Naor. Então Naor ficou aonde? Em Arã. E Abraão pega Ló e a sua esposa e vai. Pastor, mas isso tem fundamento bíblico? Tem, porque quando Abraão tem Isaac, aonde é que ele manda buscar uma noiva para Isaac? Na família, né? Lá na família, em Padã Arã. Olha só, que agora é Padã Arã. E quem é que Isaac vai casar? Com uma descendência, filha de Naor, com Milca. Não, agora é Milca, agora lembrei. De Milca. Milca, irmã de Ló, que vai casar contigo. Amém ou não amém? Amém. Eu sei que depois vocês vão esquecer tudo, mas eu falei. Oi? E a relação à chamada de Abraão, capítulo 11, Isso. é confirmado aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Não, eu sei. Estevão fala, estando nosso pai em Ur dos Caldeus. Então Deus chama Abraão em Ur. Entendeu? É porque a gente lê a Bíblia e vai por um título. Aprenda uma coisa, irmão. Quem dividiu a Bíblia em capítulo e versículo e colocou título foi o homem. A Bíblia não tinha isso. Por isso tem muito erro. Amém ou não amém? Deu para entender, irmão? Ou é muita coisa? É o quê? Só vai lembrar o que escreveu para ler depois? É alguma coisa. Mas é verdade. Por isso, Zé Mário, que tem essa dificuldade. É leitura.
Então Abraão é chamado no capítulo 11, quando no capítulo 12 ele está em Harã. Só que quando ele chega em Harã, ele não tem mais um dos irmãos dele, que era Harã, que morreu em Ur dos Caldeus. Ele é chamado de Ur. Quando ele chega em Harã, só está com Tera, Naor e os filhos de Harã, que era Milca e Ló. Aí o pai dele morre, aí Deus fala com ele de novo, ele vai, aí sim, aí ele vai para Canaã, né? Aí ele vai partindo para Canaã, que era a antiga Palestina, tá bom? Aí por que só Ló vai com ele? Porque a irmã de Ló casa com o tio, que é Naor, que vai, a descendência vai ficar. Não só Abraão mandou buscar uma noiva para Isaac lá, que depois Jacó vai para lá também, e já tem outras descendências da mesma família que ficou lá, que no caso lá já era Betuel e Labão, que era filho de Milca e Naor. Eita Jesus! Amém ou não amém? Isso se chama genealogia. Amém? Tá bom? Não escrevi, mas expliquei, tá bom? Ai, Jesus, é muita coisa. Gente, se eu for dar a Bíblia para vocês como ela tem que ser dada, Jesus vai voltar e eu vou sair de gente. Então, família patriarcal, da chamada de Abraão ao quê? A Moisés. A Moisés. Tá? Então, a dispensação patriarcal ou família, ela vai com Abraão, depois de Abraão, Isaac, Jacó, vamos lá. E depois eles ensinaram até José, embora José, alguns colocam como patriarca, outros não, porque Jacó estava vivo, então o patriarca era Jacó, mas José entra na linha. Então o que vai acontecer? Quando é que vai terminar a dispensação patriarcal? Quando nasce quem? Moisés. E com Moisés, qual é a dispensação que começa? A lei. Vamos lá. A, B, 1, 2, 3, 4, 5, né? Isso. Tá? Dispensação da lei. Lei mosaica. Isso aí. Da lei. Tá? Eu vou botar aqui parede Torá. Né? Vem lá de Moisés, vem de Moisés a Torá. Tá bom? Então, a lei agora muda. A dispensação, as outras dispensações agora vai entrar na lei. Por quê? Porque até a dispensação patriarcal não existiu o povo de Israel. Só que agora existe o quê? O povo de Israel. Então Deus agora chama Moisés e manda levar o povo para onde? Para a terra prometida. Um novo ciclo se inicia. Entendeu? Aí o que vai acontecer aqui? Tá bom? Vai dar a lei, ou seja, a nação que Deus prometera a Abraão. Abraão, olha para o céu, quantas estrelas? Consegue? Assim será a tua descendente. As areias da praia, consegue? Não. Não, assim multiplicarei a sua descendência. Está lá. E outra coisa, três coisas acontecem aqui. Primeiro, eles vão ter um corpo doutrinal, a lei. Segundo, eles vão ter um povo. Quais são as três coisas que eles vão dar legitimidade a uma nação? Primeiro é lei, toda nação tem que ter lei. Segundo, povo. E terceiro? Lá. Território. Três coisas que vai dar legitimidade a uma nação. Povo, né? São os habitantes. Segundo, lei, tem que ter a lei. E terceiro, o território. Então Deus pega eles no Egito, já tem um povo no deserto da lei e tira os cananeus e habita na terra. Eis a nação de Israel está formada. Amém ou não amém? Amém. Pastor, por que dispensação está dentro de escatologia? Porque precisava essa nação se formar para nascer o descendente da tribo de Judá. Você pensa que não? Mas é tudo plano de Deus. Está tudo dentro da escatologia. Vixe, não é vixe não. Vixe, ó. Então a Torá vai de Moisés. Quando é que termina a dispensação da lei? Hã? É isso aí. Vai até a ressurreição de Cristo, de Moisés até a ressurreição de Cristo. Tá? Então isso aí está a dispensação da lei. Amém? Depois da dispensação da lei, qual é a dispensação que vem, irmão? Graça.
a dispensação da graça, tá? Que vai de Cristo até o... Ó, já que eles responderam para você, essa agora só você vai falar. Quando é que termina a dispensação da graça? Ah, que isso, mano? Que... Não, essa é muito fácil. Irmã Eliane, diz para ela quando é que vai terminar a dispensação da graça. Ah, pelo amor de Deus. Gente, eu estou abdicando do caso pastoral. Tchau. Minha irmãzinha, quando é que termina a dispensação da graça? Hã? Isso é mais fácil do que tirar dinheiro do bolso do Reginaldo, cara. Hã? Gente, vamos lá. Tamires, quando termina a dispensação da graça? Com o que, gente? Com o arrebatamento de guerra. Aí. Meu Deus, se vocês não souberem isso, eu disse isso. Eu falei. Vai sair da igreja, vai envergonhar. Gente, você é muito cru. Gente, vamos lá. Voltando aqui para a gente chegar lá. Então, o que acontece? Ó, primeira dispensação, inocência. Segunda, consciência. Terceiro, governo humano. Quarto, patriarcal. Quinto, lei. Sexto, da graça. Tem mais, pastor? Tem. Só que tem um porém. O que diz Gálatas capítulo 4, versículo 4? Alguém abre aí e lê para mim. Leia, Gálatas 4, 4. Ai, vocês são uma bênção na minha vida. Estou vocês. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Minha irmã, pode repetir de novo? Peraí, só um minutinho. Fala, Bial. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Amém? Mas na plenitude dos Tempo. O que quer dizer a palavra plenitude? Totalização ou cumprimento de todas as... Meu Deus! Isso aí, missionária Cida, é o cumprimento do próprio Evangelho. Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceu um, ele feria o calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça. Eita glória! Então, tudo que nós estudamos aqui, esses anos todinho, quase 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos de Cristo, o que acontece? Deus preparou o território, o terreno para nascer quem? Jesus Cristo. Para colocar a dispensação da igreja. Então ela termina com arrebata. Aí eu te pergunto, depois do arrebatamento, o que vem? E vem o quê? Todo mundo errado, grande tribulação. Tribulação. Pegou todo mundo na esquina. Não adianta passar pano por cima, não, eu estou falando de acontecimento bíblico. Então, depois da dispensação, não quer saber, mas tem que saber. Depois do arrebatamento vem a grande tribulação. Só que a grande tribulação, ela não é uma dispensação. Por quê? Vamos lá. Eu acabei de falar aqui que a dispensação é o período probatório no qual Deus testa o homem contra a sua obediência a Ele. Por que a grande tribulação não é? Porque Deus não vai testar, vai arrebentar. Eita! Amém? Pastor, vai ter salvação na grande tribulação? Vai! Só que com um porém, vai ser por você? Não vai ter o Espírito Santo? Não vai ter o Espírito Santo? Ele é onipresente, mas não vai operar. Amém? Irmã Luane, chega aqui. Chega aqui, Luane. Olha só. Olha o que vai acontecer na grande tribulação. Só um minutinho, Luane. Olha o que vai acontecer na grande tribulação. Se ela
não for arrebatada, isso é um exemplo, tá? Sei que você vai ser fiel a mim. Ela não é arrebatada, mas ela vai continuar confiando em Deus. Primeiro, ela não vai ter direito a nada, porque o anticristo não vai deixar quem ainda seria a Deus comprar, fazer nada, ter propriedade. Ela vai vir uma fugitiva. Quando ela for pega, ela vai ser torturada. Vão pegar um alicate, vão arrancar unha por unha. Nega o seu Deus. Calma, cara, vou chegar lá. Eu não sou masoquista não, vou devagarzinho. Vão tirar unha por unha, vão queimar ela, vão bater, vão enfiar coisas nos orifícios dela, vão queimar uma parte do corpo dela. Então o que acontece? Quem ficar para a grande tribulação, quiser ser salvo, vai ter que pagar por você mesmo. Então dou um bom conselho para você: é melhor estar debaixo do sangue de Jesus. Aleluia. Entendeu da glória a Deus aí? Aleluia. Por quê? Porque na grande tribulação, quem for tentar ser fiel vai sofrer. Por isso que a Bíblia diz que muitos vão negar. Ai da mulher que estiver grávida. É isso aí. Ai daquelas que estiverem grávidas naquele dia. Só para você ter uma ideia, no Holocausto, os nazistas abriam barriga de mulher grávida, tiravam o feto e colocavam um gato preso lá dentro. Vocês sabiam disso? Não? Hã? Vocês sabiam que na tribunal da Inquisição colocava-se a pessoa abaixada assim, pelado, e entrava um negócio pelo ânus da pessoa até sair na boca para a pessoa falar que era herege? Hã? Querido, vocês não sabem de nada. E tudo, o quê? Tudo que aconteceu no passado vai acontecer na grande tribulação. Por isso que quando Satanás desce, que ele vai descer na grande tribulação, aquela voz grita: ai dos que habitam na terra, porque o diabo, a antiga serpente, desceu até vós. Enquanto isso, os anjos lá no céu estão saudando a igreja: levantai as portas internas, porque entrará o rei da Glória a Deus. Ele é o rei da glória. Ainda tem esse detalhe, que muitos vão procurar a morte, e o que Deus vai fazer? Vai tirar a morte. Pastor, o que é isso? Tu vai ser atropelado por um trem, mas não vai morrer. Vai se jogar no edifício, não vai morrer. Vai se jogar debaixo do metrô, não vai morrer. Tu vai sofrer, porque não aceitou o sacrifício vicário de Jesus na cruz. E aí, irmão? Aí eu faço uma pergunta: vale a pena sofrer agora? Vale. Vale a pena ser escorraçado agora, ser beijado agora, caluniado agora? Vale! Por quê? Porque alguém faz isso. É por aí. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, pelo amor de Deus, não vale evangelho por nada, não sejais frouxos, não sejais menino. Aguenta! Pastor, vai aguenta. Porque o céu não existe erro. Aleluia. Ufa, o que você ia falar agora? Não, mas foi isso mesmo que o senhor explicou, era a dúvida que eu tinha. Se haveria na grande tribulação salvação para aqueles que ficarem. Foi o que eu falei, vai, só que vai ser muito A dor, né? Que vai vai ser que terrível. doido. Vai ser amoído igual carne no moedor. Eu gostou desse caso. Isso é uma coisa. O pastor também foi bem coerente em relação a isso. O senhor falou que o Espírito Santo vai estar presente, mas não vai atuar. Não vai atuar. Não, porque, gente, porque quando alguém chega e fala assim: o Espírito Santo não vai estar na grande tribulação. Gente, ele é Deus. É. Então, quais são os atributos íntimos de Deus? Onisciência, onipotência, onipresença, soberania e unidade. É só dele. Então, se ele é onipresente, ele vai estar. Só que ele não vai o quê? Atuar. É como se ele estivesse do lado assim, ó. E você gemendo lá e falando, ó. O tempo já passou. O tempo passou. O tempo passou. Por isso que a porta da graça um dia vai se Fechar. Nós lemos Mateus 25.
Senhor, abre-nos a porta. Sai, porque eu não vos Conheço. Eita, porfiai por entrar pela porta Estreita. porque largo é o caminho da perdição e muitos são que entram por ela. Aleluia. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida e a vida. Glória a Deus. Amém ou não amém, irmão? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Ah, se eu não souber responder, eu não vou responder. Nós seres humanos, por exemplo, eu sou casada aqui com meu esposo. A oração é individual. Por que a oração dele fica impedida se eu estiver brigada com ele? Porque é um só corpo, uma só carne. Se é um só corpo, uma só carne, tem que ter concordância. Entendeu? Então, o que a Bíblia diz? Antes de orar ou ir até o altar, primeiro te conserte com o teu irmão. É igual na lei. Na lei, a mulher ia lá fazia um voto. Se ela fosse casada, o marido chegava, ela falava, filho, eu fiz um voto. E ele falasse assim, ó, eu estou cancelando o seu voto. Era cancelado na hora, Deus respeitava a ordem do marido. A mesma coisa era a filha. A filha fazia um voto, está na lei, está na Torá. Pode ler lá no Pentateuco, no caso, a gente é Pentateuco, com a cultura judaica que eu falo Torá, né? Vamos lá. A filha fazia um voto. Aí chegava em casa, pai, eu fiz um voto. O pai pegava e falava, eu estou cancelando o seu voto. E Deus respeitava. Por quê? A ordem maior vem de quem? Do pai ou do marido. A mesma coisa hoje, não é lei, é graça. Mas se eu sou casado com a minha esposa, estou brigado com ela, não adianta eu orar. Eu tenho primeiro me consertar Com ela. entendeu? Eu tenho que exercer primeiro meu poder de marido e de esposa. Essas irmãs que ficam jejuando direto e deixam o marido na prova, é só sensacionalismo. É verdade, irmão. Primeiro tem o marido em casa. Ó, primeira coisa é Deus. Segundo é família. Terceira, igreja. Quarto. Aleluia. Quinto, com você mesmo. Os 5 pilares que você são atentos com a presença de Deus. Amém ou não amém? Amém. A igreja começa onde? Então o marido e mulher tem que estar em comunhão. Entendeu? Tem muita profeta e profetão por aí, meu filho, que são mais sensacionalistas, mais desconcertados que vem desencarregar. Porque se a coisa não está bem em casa, não adianta ser sançarrão aqui dentro, não. Pastor, a gente tem que pedir perdão um ao outro, né? Como marido e mulher. Com certeza. E depois a igreja ou não? Irmã, tem coisa que é só entre vocês. Ah, não. E tem coisa que a igreja não precisa saber, cara. A igreja do passado, ela tinha essa coisa, né? Irmão, levanta. Ah, irmão, eu neguei meu esposo. Ah, para falar o cara besterol, né? Isso, graças a Deus, parou. Por quê? Nem todo mundo está preparado para saber o que vai fazer na tua casa. Tem coisa que você pode até pedir um gabinete ao pastor. Por isso que hoje existem pastores e pastores. Entendeu? Hoje tem muito pastor aí que comprou título. Tem que ter chamada. Tem que ter conteúdo, tem que ter conhecimento, entendeu? Então tem que pagar preço. Por quê? Tu vai ouvir muita coisa e o pastor ele tem a autoridade de Deus para orar e perdoar pecado. Sabia disso? Gabinete pastoral. O pastor tem essa autoridade. Então tem coisa que você chega para a igreja, irmão, casalzinho, o fulano e tal, pede perdão, amém? Acabou, não precisa falar o que é. Isso se for necessário passar para a igreja. Tem coisa que nem precisa. É tudo resolvido dentro do gabinete. É o famoso gabinete pastoral. Conheci ele. Eu só vou pedir perdão na hora da ceia. Eu pedi perdão pro meu marido, não sei o que, não contou um monte de coisa que não era nem para contar. Eu falei, irmão, você pede perdão, para esse cara aí para você. Eu vou falar um monte de coisa. Você congregou com ele aonde? Não, o problema é que às vezes está com a Não, oração. você congregou com ele aonde, Jesus? Foi no Campinho? Fez meu casamento. Gente, a grande tribulação, ela vai acabar onde? Na batalha do Armagedon. Na batalha do Armagedon, tá? Jesus Cristo vai voltar para acudir quem? Israel. Mas ele vai voltar com quem? Com a igreja. Com a igreja. Os anjos e a igreja. Oi? A pessoa pensando que vai para o céu, vai ficar cobeiro lá. Não, no céu. Pastor Reginaldo.
acontecendo no céu. Porque uns são os eventos da terra, outros o evento do céu. A gente vai estar no evento lá no céu. Eu vou falar mais à frente ali no telão. Só que tem um porém. No final da grande tribulação, que é a batalha da Magedon, a igreja vai voltar. Só que tem um porém. Quando Jesus esteve aqui na terra, qual foi a coroa que ele usou? De espinho. Coroa de espinho. E quando ele voltar? Coroa de Coroa glória. de ouro. A Bíblia diz em Apocalipse que o céu vai se abrir quando Israel clamar na batalha do Armagedon. É quando eles vão aceitar Jesus, reconhecer Jesus. E quando eles falam, Senhor, socorre-nos, os céus vão se abrir. E João fala assim: esse que viu um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele, uma coroa de ouro na cabeça, na sua coxa é escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. E os seus anjos, a igreja com a espada na mão, para derrotar os anticristos no milênio na terra. Glória a Deus. Quem quer participar desse evento? Louvado seja o nome do Senhor. Oi? Está em Apocalipse. Oi? Nesse período tem bônus do cordeiro para a gente receber. Não, eu falei para você que os eventos lá de cima eu não falei ainda, vou falar mais à frente, tá? Eu não quero ultrapassar as coisas, tá bom? Milênio, ó, o milênio é do Armagedon, tá? Se tiver R15, eu vou descer com 1, né? Do milênio do Armagedon até a batalha final, que eles chamam de Gog E Magog. e Magog. Magog. E depois, pastor, isso aqui é um enigma. Novos céus E novas e terras. nova terra. Alguns dias, né, pastor? E descerá a igreja adornada, né, como uma noiva. Isso. Essa é na tribulação, Isso. final da tribulação. Isso. É, pastor, alguns dizem que voltaria a dispensação da inocência de novo, né? Isso. Lá no final eu vou falar, só no final do estudo. Eu não quero antecipar não, tá? Por que, gente? Olha para cá. Por que eu estou dando arrebatamento? Eu estou falando das dispensações. Vocês repararam que está tudo ligado? Interligado? Então a igreja, tá? Desde a época de Adão, Deus já traçou um projeto para a igreja ser arrebatada. Só que tivemos que esperar. Hoje estamos aqui, ó, na dispensação da graça. Depois vem a grande tribulação, e eu falei aqui usando a diaconia Lueno, que vai acontecer. Só que lá no céu vai ter coisa boa para quem for arrebatado. Aprenda uma coisa: existem três presenças de Cristo aqui. Primeiro, quando ele veio há 2000 anos atrás, veio como homem, ninguém o reconheceu. A segunda vinda dele vai ser aonde? No céu. Nos ares. Só quem vai ver é aí. Igreja. Aliás, você colocou no grupo lá o negócio lá do arrebatamento, a grande trombeta. Alguém escutou? Até com medo. Quem escutou? Eu escutei e botei minha esposa para escutar 2 vezes. Eu botei no grupo. Ela- No grupo da igreja. Santos foram arrebatados da terra. Tá lá. Botei no grupo. Ele tirou do YouTube e mandou, eu botei lá no grupo. Vê lá. Tá bom? Então, o que acontece? A igreja vai ser arrebatada no céu. Só quem vai ver Jesus é quem? É aí. Igreja. Não só quem está vivo, mas quem já morreu. Ambos vão se encontrar no mesmo momento. O Senhor aonde? Nos céus. Então, a primeira vez ele vem como homem. A segunda ele vem como Senhor para a igreja. E a terceira vai vir como rei para Israel. Aí todo olho Verá. todo olho e a Bíblia diz que ele vai pisar no monte das oliveiras. Ele vai se fender ao meio. Eita. Amém ou não amém? Amém. Amém? Aí o que ele vai fazer, pastor? Vai ter uns julgamentos aqui que a gente vai aprender lá na frente. Eu só coloquei as dispensações para você entender uma coisa. Está tudo interligado. Fala, irmã Maria Gabriela. Aí vai vir como juiz para julgar. Aí vai vir para julgar. E aonde ele vai prender Satanás por 1000 anos. Só que no final de 1000 anos ele vai ser solto. Lá na frente a gente vai ver. Porque ele é teimoso. Ele é assim mesmo, ele é descarado. Entendeu? Ele é perseverante. É melhor do que alguns crentes aí. Mas ele vai ser destruído. Aleluia. Com um sopro. Ele não será destruído, jogado no lago de fogo eterno.
Mas depois ele vai ser destruído com um sopro. Oi? A vitória que ele vai receber. A vitória que ele vai receber. Querido, independente do que vai acontecer com ele ou da grande tribulação, eu quero que você entenda uma coisa: a missão da igreja é ser arrebatada. Glória a Deus. Amém? Já só para implicar com quem está do teu lado, fala para ele: vem cá, vamos nos encontrar no céu ou não? Amém ou amém? Vamos nos encontrar no céu ou não? Oh, glória! Aleluia! Ô glória, meus irmãos, eu vou parar por aqui. Depois das dispensações é o quê? Bota aí. Ah, tem esse negócio aí, depois eu falo. Acabou, chefe. A voz foi embora e o horário foi embora. Eu falo pra caramba. O senhor conhece aquele plano divino? Conheço, eu tenho. Não só tenho, como tem um livro. Porque não adianta nada, o mapa ser um livro. Mas aquele mapa combina direitinho. Combina. O plano divino através do século do autor Lourenço Ouço, que também tem um livro. Fala tudo isso aí. Tá bom?